Barriga de aluguel. Será que é possível no Brasil? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma barriga de aluguel, que é quando uma mulher disponibiliza o seu útero para conceber uma gestação com material genético de outra pessoa, de outro casal. E esse casal, obviamente, ele não tem condições de ter filhos de um modo natural e recorre a esta técnica, essa prática para conseguir conceber um filho. No Brasil, essa prática ela é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Contudo, existem muitas regras a serem seguidas. Além das regras, é importante tomar vários cuidados para não ter surpresa desagradável lá na frente. Uma das regras principais da barriga de aluguel no Brasil é que ela não pode ser utilizada para fins comerciais, ou seja, eu não posso me disponibilizar a ser barriga de aluguel mediante uma contraprestação financeira. Tem que ser algo gratuito. E o regramento também determina que só é possível se utilizar de uma barriga solidária através de uma pessoa que tem um vínculo de parentesco com os futuros pais, seja mãe, irmã, prima, tia, sobrinha, etc. Só que, em alguns casos, o Conselho Federal de Medicina ou até mesmo a Justiça autoriza a utilização de uma pessoa que não tenha vínculo de parentesco para servir de barriga de aluguel. Mas aí vai se tratar de um caso excepcional que vai ser analisado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Justiça e, dependendo das questões, será ou não autorizado. E por que isso? Justamente para evitar que isso se torne um comércio. Em outros países é possível sim ter uma contraprestação quando se serve de barriga de aluguel para um casal, para uma pessoa. Agora no Brasil não. Por isso que muitas pessoas que querem utilizar da barriga de aluguel, por vezes vão para o exterior fazer isso, porque lá é mais fácil. Os regramentos são menos severos e como existe a possibilidade de se exigir uma contraprestação, existem mais pessoas dispostas a servir como barriga de aluguel. E como é que é o procedimento então? É feita uma fertilização in vitro, é colhido o material, né, dos pais biológicos, é feita a fertilização e o embrião devidamente fecundado é transferido para a barriga de aluguel. Aquela mulher, aquela barriga de aluguel, vai seguir com a gestação, né, se tudo der certo, até o nascimento do filho. Quando o filho nasce, ele deve ser entregue para os pais biológicos. Só que todo esse processo ele tem riscos, tanto de saúde como jurídicos. Por isso é muito importante fazer um contrato estabelecendo todas as regras, todos os regramentos que irão permear aquela relação, aquela barriga de aluguel. E por que isso? Porque no Brasil a gente não tem uma legislação específica sobre a barriga de aluguel. A gente tem diretrizes do Conselho Federal de Medicina, mas nós não temos nada que dê um respaldo específico para as relações que ocorrem dessa natureza, né? Então, é óbvio que a filiação do bebê vai estar vinculada ao material genético. No entanto, pode-se abrir uma discussão jurídica com relação também à mulher que serviu de barriga de aluguel. Então, é muito importante ter um contrato. Quando uma pessoa vai recorrer à barriga de aluguel, tem que documentar aquela relação, tem que estabelecer as regras, tem que deixar muito claro, né, como que vai funcionar quando a criança nascer, como é que vai funcionar durante a gestação, quem vai pagar as despesas, quando a criança nascer, depois de quanto tempo a pessoa que gestou, que serviu de barriga de aluguel, terá que entregar o filho para os pais biológicos, né? Como é que vai funcionar essa transição? É muito importante isso estar estabelecido muito claramente em contrato para que não abra margens para discussões. E se necessário for, os pais biológicos tenham condições de ir na justiça com o documento buscar resguardar os seus direitos e resguardar o que foi combinado com aquela mulher que serviu então de barriga de aluguel do filho deles. Quando o casal procura uma clínica séria para fazer a fertilização, geralmente dentro da própria clínica existe ali o corpo jurídico que vai dar todo o suporte para o contrato que vai versar sobre a barriga de aluguel. Mas se eventualmente
o casal não encontrar isso dentro da clínica que vai ser responsável pelo procedimento, é importante chamar um advogado de confiança para estabelecer todas as regras dessa fertilização, dessa barriga de aluguel em um contrato muito bem formatado e fundamentado. E quais são os riscos, então, da barriga de aluguel? A gente tem os riscos médicos, que eles são inerentes a uma gestação, então, independentemente de ser barriga de aluguel ou não, a gente sabe que uma gestação, ela pode trazer alguns riscos, como hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, né? Tem os riscos associados à fertilização in vitro, como a falha na implantação do embrião. Nesses casos, a gestação não vai para frente, né, obviamente, porque o embrião não se fixou ao útero. Existe a possibilidade de gravidez ectópica, que é quando o embrião ele migra lá para as trompas da mulher e aí também inviabiliza a gestação e coloca a vida da mulher em risco. E também a criança pode nascer em condições inesperadas, com problemas de saúde, enfim. Todos os riscos de uma gravidez convencional nós também temos lá na gravidez que foi concebida através da barriga de aluguel. E isso tudo também é importante constar em contratos, previsões específicas para essas intercorrências. O que vai acontecer, como vai acontecer. Porque eu já vi um caso, e não foi no Brasil, em que os pais se recusaram a pegar o filho, né, que nasceu através de uma barriga de aluguel, porque ele tinha um problema de saúde. Então, é muito importante documentar bem todas as possibilidades que podem ocorrer dentro de uma relação que se utiliza de barriga de aluguel, para que, se necessário, seja levado o caso para apreciação judicial. Outro risco muito sério, que é da gestante criar vínculos emocionais com a criança que ela está gestando. Isso é muito natural, porque a mulher, ela acaba tendo hormônios na gestação, ela acaba criando vínculos ainda que o filho não seja seu, aquela situação de gravidez, a situação hormonal, o acompanhamento, né, ouvir o coraçãozinho, ver no ultrassom, tudo isso pode causar, sim, um comprometimento emocional da gestante, uma ligação psicológica muito grande da gestante com a criança e, por ocasião do nascimento, pode ser sim que a gestante, que a barriga de aluguel, tenha uma certa resistência de entregar a criança para os pais biológicos. E nesse aspecto também o contrato vem para auxiliar, porque os pais biológicos poderão, né, reivindicar então o filho na justiça, e tendo o contrato isso vai ter ainda mais força e mais respaldos. E aí a gente tem os riscos legais, né, que se não houver um contrato bem estruturado, a gente pode ter aí muitas disputas jurídicas, né, um processo pode demorar anos, várias questões vão ser abordadas, a gente também nunca sabe qual vai ser o entendimento da justiça, ainda mais como a gente não tem nesse caso uma legislação específica, então existindo um contrato os riscos são bem menores, mas também existe. Também o registro do bebê ele tem que ser feito corretamente para evitar problemas futuros, lembrando que o registro tem que ser feito em nome dos pais biológicos. E por fim, a questão da entrega do bebê, como eu falei anteriormente, pode ser algo que pese bastante na hora ali de se perfectibilizar as condições da barriga de aluguel. Então, é outra situação a levar em consideração. E nesse aspecto, é importante eleger uma pessoa de confiança para ser barriga de aluguel. Se possível, a mãe de alguma das partes, a irmã, alguém que se tenha mais próximo e que se conheça, que se tenha um vínculo maior. Recentemente eu vi um caso no Brasil, na qual uma mãe de mais idade serviu como barriga de aluguel para o filho e a nora. E deu tudo certo, ela gestou a criança, lá no final da gestação entregou a criança para os pais, tudo certo, tudo dentro dos conformes. E isso que a gente busca através da barriga de aluguel. Por isso que, se for possível recorrer a uma mãe, a uma irmã, é melhor.
do que um parente mais distante ou até mesmo uma pessoa estranha ao círculo familiar. Lembrando que no Brasil não é possível, a não ser que a justiça autorize, mas fora do Brasil, sim, é possível escolher uma pessoa estranha ao círculo familiar para ser barriga de aluguel e é possível ter aí uma contraprestação. Inclusive, eu vi no noticiário, não lembro bem aonde, que existia uma mulher que a função dela profissional era essa, ser barriga de aluguel, porque no país onde ela morava isso era amplamente permitido, o que não é no Brasil, e eu acho correto, porque aí a gente está tratando de vidas, de saúde, de uma série de coisas. Então, pessoal, para concluir, é possível sim se utilizar de barriga de aluguel no Brasil. Contudo, essa prática não pode ter contraprestação pecuniária, não pode servir como um comércio e também a pessoa que vai servir como barriga de aluguel tem que ter um vínculo de parentesco com os pais biológicos. Além disso, e mais importante, tem que formatar um contrato estabelecendo todas as regras vinculadas a essa relação que busca aí a possibilidade de um nascimento de uma criança através de uma barriga de aluguel. Certo, pessoal? Ainda sobre esse assunto, vou deixar o link de um vídeo aqui na qual eu falo sobre tipos de guarda. Assistam lá.